Audio Jungle. Audio Jungle. Questões comentadas. Número 15. Via de regra, admite-se a inscrição pós-mortem. No caso do segurado facultativo ou do contribuinte individual ter trabalhado, porém, não foi inscrito no INSS. Os seus dependentes relacionados pela lei poderão regularizar a situação para fins de recebimento do benefício da pensão por morte. Veja, falei aí em outras questões sobre a filiação. Geralmente, prova do INSS, tem que saber o que é filiação, o que é inscrição. E aqui tem outros conceitos também que nós temos que saber. Segurado facultativo, contribuinte individual, dependente, pensão por morte. E como aqui a pegada é diferenciada, nós vamos tratar dos conceitos, né? Relembrar alguns, inclusive, para que você, ao final, consiga acertar a questão, saber a resposta. Então aqui você aproveita para fazer uma revisão, tanto da doutrina quanto da legislação, ok? Então vamos lá. Relembrando, segurado facultativo. Bom, segurado facultativo é aquele que não exerce atividade remunerada, como o estudante maior de 16 anos, o estagiário, a dona de casa ou dono de casa, baixa renda ou não, e desempregado. Esse aí é a definição de segurado facultativo. Bom, no canal já tem aí falando sobre a dona de casa, baixa renda ou não. Por quê? Porque a baixa renda, ela pode pagar, né? Dono de casa ou dona de casa baixa renda pode pagar aí 5% e contribuir com a previdência e, né, pleitear aí benefícios. Aí tem, né, outra alíquota também da dona de casa, pode ser 11% e também de 20% também, que ela pode contribuir. Ok? Então essa aí é a definição do segurado facultativo. Lembrando que você pode pagar para o seu filho aí, estudante maior de 16 anos, como facultativo. Já vai criando aí o seu patrimônio previdenciário a partir de 16 anos. Contribuinte individual. Quem é? Representa a classe dos trabalhadores autônomos. Então você vai encontrar aí contribuinte individual ou autônomo, mesma coisa, tá? São os empreendedores, profissionais liberais do Brasil. Geralmente é aquele que trabalha por conta própria, em zona rural ou urbana, sem subordinação a uma ou mais pessoas mediante pagamento. A definição do contribuinte individual está lá no artigo 11, inciso 5 da Lei 82/13, Lei de Benefícios. Veja, eu sempre falo, a gente fala, contribuinte individual, autônomo, a gente sempre, né, é natural você pensar sempre, cidade, urbano. Não, pode ser urbano ou rural, ok? Dependente. Bom, são pessoas que, embora não contribuindo para a Seguridade Social, pode vir a receber benefícios previdenciários em virtude de terem uma relação de afeto, né? Cônjuge, companheiro, filhos, enfim, ou parentesco com o segurado. A lei define que benefício que o dependente terá direito. Os dependentes são divididos em 3 classes, classe 1, classe 2, classe 3, por prioridade. Se não tem a classe 1, vai para a classe 2, se não tem a classe 2, vai para a classe 3. Isso já tem lá, tem aí no canal falando sobre isso, ok? Eu trabalho em uma empresa, minha esposa trabalha em outra empresa. Nós contribuímos para a INSS. Eu sou dependente dela, ela é minha dependente, tá? Mas, via de regra, né, não contribui. Tá? Tô falando aí dos filhos pequenos, enfim. Mas você tem que ter uma ideia, tá? Via de regra. Mas tem caso, né? Eu trabalho, né? Minha esposa trabalha, nós pagamos a Previdência Social, eu sou dependente dela, né? Se ela morrer, e ela é minha dependente, se eu morrer. Ok? Tem que ter esse discernimento aí. Bom, vamos falar agora da inscrição, né? A questão trata sobre isso, né? Trata de inscrição e trata também do benefício de pensão por morte, né?
E no caso específico, é inscrição pós-morte, ou seja, após a morte. Bom, inscrição é o ato formal, a filiação é o vínculo jurídico, ok? A inscrição é um ato formal, através do qual os dados do segurado ou do dependente são incluídos nos registros do INSS. O segurado será considerado inscrito quando cadastrado no regime geral de previdência social mediante comprovação de dados pessoais, dentre outros. Dentre outros por quê? Porque o artigo 18 do Regulamento da Previdência Social vai regularizar isso aí, vai regulamentar o que precisa, o que não precisa, além dos dados pessoais. Veja, a inscrição se processa no âmbito administrativo do INSS, tá? É um ato formal, formalidade, sendo uma forma de identificação do segurado. No ato da inscrição no regime geral de previdência social, o segurado recebe um número de identificação do trabalhador. Número de identificação do trabalhador é o NIT. Todo mundo, NIT. O que é NIT? Número de identificação do trabalhador. Esse número armazena de forma sequencial os vínculos de trabalho que o segurado teve em todo o seu período laboral. Isso aqui é teoria, tá? A teoria é muito bonitinha, tá aí. Vou explicar por quê. A inscrição só precisa ser feita uma única vez, ainda que o segurado seja filiado e perca a qualidade de segurado diversas vezes. Veja, você começou a trabalhar, então vai gerar aqui um número de identificação do trabalhador. Trabalhou numa empresa, depois de um certo tempo saiu e foi para outra empresa. Na outra empresa a pessoa pergunta, sabe o teu NIT? Eu não sei não. Depois tu vê para mim, depois eu vejo. Só que aí o departamento pessoal gera um NIT, um novo número. Então você está com 2 NITs. Daqui a pouco você vai para uma terceira empresa, quarta empresa, enfim. Tá lá na carteira de trabalho, bonitinho, tá lá. As empresas. Aí você vai puxar o teu extrato previdenciário, que é o CNIS, Cadastro Nacional de Informações Sociais. Bom, você trabalhou em 5 empresas, só tem 2 empresas lá, com NITs diferentes. Aí você, não, mas eu trabalhei em mais empresas. Aí você vai ouvir esse termo, nós temos que fazer a elação dos NITs. Elação é o quê? Elação é o elo de todos os NITs no seu nome. Isso aí é o funcionário do INSS que vai fazer. A elação dos NITs, ou seja, a composição de todos os NITs. Então, isso dá problema. É por isso que nós temos que fazer o quê? O planejamento previdenciário. Você vai se aposentar aí, falta 10 anos, falta 8 anos, 5 anos, vai ter planejamento. Não, eu trabalhei em várias empresas aqui, só tem um número aqui impossível. Realmente, na carteira de trabalho aqui tá. Por quê? Aí você vai bater a cabeça ali e tal. É porque cada empresa gerou um número de NIT. Na teoria, não pode, tem que ser um número só. Igual o CPF, na teoria. Mas na prática, aí você vai ver esse termo, nós temos que fazer a relação dos NITs. A relação é os elos, né? Relacionar todos eles, fazer a composição de todos os NITs, fazer a composição de todos os NITs que estão, não estão incluídos. Por quê? Porque do banco de dados, do INSS não repassou isso aí. Ou porque no banco de dados do INSS ele está separado. Quer dizer, isso aí você vai ver quando você for fazer o quê? O planejamento previdenciário. Você vai ver que não consta todas as suas empresas que você laborou, que você trabalhou. Não está lá. Aí você já tem que se ligar. Gerou vários NITs. E é você fazer a composição de todos os NITs para que esteja tudo certinho, redondinho, na hora de se aposentar. Ok? Bom, a inscrição só precisa ser feita uma única vez, teoricamente, tá? Vamos lá. São inscritos pelos respectivos empregadores na ocasião do recolhimento da primeira contribuição social relativa a um vínculo laboral. Veja, aqui a atribuição de recolher ao INSS é do empregador, tá? Então você tem que ficar ciente, de quem é a obrigação. Bom, no caso dos empregados, podendo ser urbano-rural, é do empregador, dos empregados domésticos ou trabalhadores domésticos, também
a inscrição é feita pelos empregadores. Trabalhadores avulsos também é obrigação de quem? Dos empregadores, tá? O patrão é que tem que fazer essa inscrição, tá? E recolher a contribuição social através da plataforma e-social, ok? Plataforma e-social. Bom, ao acessarem a plataforma, as empresas ou assemelhadas a empresas fornecem uma série de informações acessórias ao banco de dados do governo, tá? Nome, CPF, endereço do trabalhador, segurado, data de início, vínculo empregatício e valor da contribuição. Veja, atenção, os contribuintes individuais, segurado facultativo e segurados especiais são responsáveis por recolher as próprias contribuições. Eu vou tratar da exceção em relação ao contribuinte individual, ok? Mas você tem que saber o seguinte: contribuinte individual, segurado facultativo e especial são responsáveis por recolher suas próprias contribuições. No ato do preenchimento dos formulários, eles devem apresentar os próprios dados pessoais em conjunto com a declaração de atividade exercida e os respectivos documentos comprobatórios. Agora veja, nota-se que a filiação antecede o que? A inscrição para todas as classes de segurados obrigatórios, tá? Primeiro vem a filiação e depois vem a inscrição. Ou seja, primeiro você começa a trabalhar, né? Que é a filiação. Começou a trabalhar, filiação. Para depois sim os dados do trabalhador serem levados para o armazenamento e devido conhecimento do governo, tá? Aí já é a inscrição, que é um ato formal, âmbito do INSS, administrativo. Agora vamos falar do segurado facultativo. No caso do segurado facultativo, não existe o que? Filiação prévia. Não existe. Ou seja, não começa a trabalhar para depois sim haver a inscrição como nos segurados obrigatórios. Facultativo, o nome já diz. Paga se ele quiser. Bom, aquele que se filia como facultativo deverá primeiramente comparecer na agência da Previdência Social, que a gente chama de APS, né? Para fazer sua inscrição. Hoje pode até ser feito por telefone, 135 ou pela internet. Depois da inserção dos dados do segurado facultativo, gera-se o que? A guia de previdência social, né? Que é uma guia de pagamento, GPS, e inicia esses pagamentos, tá? Então a parte pagou, está inscrito. Segurados facultativos são responsáveis pelo pagamento, tá? Do INSS e só possuirão a qualidade de segurado após o primeiro pagamento, ou pela guia GPS que eu acabei de falar, ou pelo carnê, aquele cor de abóbora lá, tá? Veja, a guia da Previdência Social, GPS, é o documento hábil para o recolhimento das contribuições sociais, a ser utilizado pelos contribuintes individuais e facultativos. Agora veja, importante isso aqui que eu vou ler agora. Todo recolhimento do INSS, né, e Fundo de Garantia da Empregada Doméstica, no caso é 8% do salário de contribuição, é através do pagamento da guia DAE, DAE, tá? A guia DAE é uma guia de recolhimento gerada pelo sistema do e-social doméstico, que unifica toda a responsabilidade do empregador. Lembrando que a empregada doméstica é aquela que trabalha por mais de 2 dias em uma residência, em uma mesma residência. Quem trabalha até 2 dias na mesma residência é diarista, tá? Lei Complementar número 150 de 2015. Tem que ficar bem claro, né? Essa Lei Complementar 150 de 2015, ela dirimiu, né? Ela acabou com a dúvida que tinha. Até 2 dias, na mesma casa, eu sou diarista. Então ela vai fazer lá, vai trabalhar no prédio, né? Diarista lá. Um dia na casa de um dia na casa do outro, mas no máximo 2 dias por apartamento, tá? Se você trabalhar por mais de 2 dias em uma mesma residência, aí é outra categoria. Aí é o que é? Empregado doméstico ou trabalhador doméstico. E a alíquota de desconto é o que? 8% do salário de contribuição. Ou seja, aquele que contrata aí uma empregada doméstica para trabalhar por mais de 2 dias, tem que, né, firmar isso aí, batendo essa tecla, mais de 2 dias em empregada doméstica, ele vai descontar o quê? 8% sobre o salário de contribuição e repassar para o INSS. Ok? Então, no caso do trabalhador doméstico ou empregado doméstico, o recolhimento do INSS e o FGTS é feito através da guia DAE, tá? E não da guia GPS. Importante isso
para efeito de conhecimento e de prova. Veja, inscrição do segurado especial. Dúvida recorrente, principalmente para quem é leigo, né? Segurado especial, eu vou me aposentar com aposentadoria especial, meu amigo. Segurado especial é uma coisa e aposentadoria especial é outra coisa, não tem nada a ver. Veja, a aposentadoria especial é um benefício previdenciário concedido ao trabalhador que atua em uma função ou ambiente de trabalho com exposição a agentes nocivos, apresentando assim risco à sua saúde ou sua integridade física. A exposição deve ocorrer de forma permanente e habitual, ou seja, contínua. E é escalonado devido à periculosidade, né? 25 anos de atividade especial, 20 anos de atividade especial, 15 anos de atividade especial, escalonado, tá? Então você vai ver aí em qual grau você está de periculosidade. Inclusive até recomendo esse livro aqui para quem trabalha, né, em ambiente de trabalho com exposição a agentes nocivos, tá? Que possa trazer riscos à sua saúde e à sua integridade física. Esse livro aqui, tá, é um dos livros que trata muito bem desse tema, ok? Fica a dica aí. Veja, segurado especial. Segurado especial é o trabalhador rural que exerce atividade de forma individual ou em regime de economia familiar, esposa, filhos, tirando sustento próprio e de sua família a partir de sua atividade laboral. Essa é a definição de segurado especial. Devido ao alto nível de informalidade, né, que abarca a atividade dos segurados especiais, o legislador pátrio, né, nosso legislador aí, vem adotando mecanismos para permitir o maior controle e fiscalização da inscrição nessa atividade. Por que que acontece? Isso é vida real, né? Tem gente que trabalha aí, por exemplo, né, de barbeiro, mas paga, né, recolhe o INSS como pescador. Ah, por que mal? Pô, simples. Aposentadoria urbana, 65 anos. Rural, no caso dele aqui, menos 5 anos, 60 anos. O Brasil não é para amador, tá? E claro, a partir do momento que acontece uma situação dessa aí, quem está sendo lesado é os cofres públicos, tá? Para variar. E quem paga a conta somos nós, pessoas de boa fé. Ok? Então, por isso que eu coloquei isso aí. O legislador está sempre adotando aí mecanismo, né? Ah, manda lá faz o pente fino, né? Manda uma assistência social. E o oficial de justiça, ele nunca vai na casa da pessoa. Tá lá, número 20, ele não vai lá. Primeiro ele vai no vizinho, nos vizinhos. Porque os vizinhos sabem mais da sua vida que você. Entendeu? O oficial de justiça vai entregar uma intimação, ele não vai na casa que ele tem que ir. Primeiro ele vai na casa do vizinho, ele vai na casa antes. Fulano tá aí? Não. Ih, rapaz, só chega a tal hora. Nem adianta, nem tá aí nessa hora. Assistência social é a mesma coisa. No caso, ele quer se aposentar aí como rural, segurado especial. Ah, aqui é a casa do fulano de tal. Não! Seu fulano de tal tá aí? Não, tá na cidade. Mora aqui não. Ih, só vim aqui só quando tem feriado. Quando tem, é que ele vem aqui e tal. Ele só vem no feriado, é? É. Ele só vem aqui na beira do rio só quando é feriado para pescar, vem a família aqui. Então tem pessoas que querem se aposentar mais cedo. Aí, meu amigo, o legislador tem que dar seus pulos aí. Ok? Isso é para você, né, ter uma visão bem ampla da realidade, né? Continuando. A inscrição do segurado especial exige informações sobre grupo familiar, comodante ou assemelhado, dono da terra, identificação da propriedade em que se desenvolvem as atividades, nome do parceiro ou meeiro outorgante, ok? E arrendador. Isso tudo aí, posteriormente a gente vai falar sobre segurado especial, né? Para que você tome ciência.
Vamos lá. Pensão por morte. Veja, a pensão por morte é um benefício previdenciário, previsto aí, um benefício pago pelo INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Tem alguns livros aí, né? É isso que eu falo, olha lá que o material que tu vai pegar na internet aí. Pegou na internet lá, a apostila tá lá. Instituto Nacional de Seguridade Social, meu amigo. Material aí, não tem condições, né? Seguridade Social está te induzindo ao erro. Bom, pensão por morte é um benefício previdenciário pago pelo INSS aos dependentes de um trabalhador que morreu ou que teve sua morte declarada pela Justiça, como ocorre em casos de desaparecimento. Vale tanto para quem já era aposentado, quanto para quem ainda não era aposentado. Veja, aquele que morreu ou teve sua morte presumida pela Justiça, né? Declarada pela Justiça, é lá no Código Civil, um conceito do Código Civil, que vale a pena se dar uma olhada, né? Morte presumida. Aí bota no Google, aí dá uma bugada aí, você vai ver lá. É sempre bom você acrescentar para os seus conhecimentos aí. Então, a pessoa que morreu ou que teve sua morte presumida, que é declarada pela Justiça. Lá vai ter toda a definição do tempo. A pessoa foi para uma área que teve terremoto. A pessoa militar foi lá para o Haiti, né? Missão de paz, não voltou, está desaparecido. Pô, tem um tempo aí, pô. A família, né, a esposa, os dependentes não vão ficar esperando até quando vai ficar desaparecido. Eu vou ficar aí, a minha situação, eu como esposa que tenho filho para criar. Como é que eu vou receber pensão? Tem um tempo aí, tem um lapso temporal. Então a Justiça declara, tá? Que a gente chama de morte presumida. Beleza? Bom, para receber a pensão por morte é preciso comprovar a dependência econômica absoluta ou comprovada, tá? Do segurado que faleceu, estando o segurado falecido, aposentado ou não, seja no evento do óbito ou da morte presumida, que eu acabei de falar, né? Nesse assunto aí, que foi a declaração dada pela Justiça, né? Que vai legalizar essa morte presumida. Em regra, admite-se a inscrição post-mortem, se o segurado trabalhava comprovadamente, mas não foi inscrito no INSS. Seus dependentes poderão regularizar a situação para fins de recebimento da pensão por morte. A questão foi justamente isso, né, da inscrição pós-morte, se o segurado, né, ele trabalhava e tal, mas não foi inscrito. Até porque é um ato administrativo, formal, né? É um ato administrativo do INSS, entendeu? Nesse caso, seus dependentes poderão regularizar a situação para fins de recebimento da pensão por morte. Mas as exceções são os contribuintes individuais e do segurado facultativo, que, segundo o artigo 17, parágrafo 7º, né, da Lei 82.13, Lei de Benefícios, não podem ter essa condição reconhecida após a morte. Então já matei a questão aqui, através da legislação. Artigo 17, parágrafo 7º da Lei 82.13. Veja, o decreto 10.410, 2020, em seu parágrafo 5º-B do artigo 18, veda a inscrição pós-morte do segurado contribuinte individual e do segurado facultativo também. Agora veja, olha só, cara. Apesar de constar no decreto 3048/99, que a gente usa muito, a vedação legal da inscrição pós-morte, é necessário a devida atenção, pois a função do decreto é o quê? Regulamentar a matéria legal. Ou seja, já tem uma lei e só vai dar uma regulamentada, vai dar uma especificada ali, tá? E não restringir direito. Aqui que está a questão. Conceito de direito constitucional. Decreto não pode restringir direitos, ok? Tá? Decreto é para regularizar uma matéria legal. Está na lei ali, aí vem um decreto só para dar uma especificada, esmiuçar mais, porque de repente na lei vem um pouco mais genérico. Então você tem que botar isso para a tua vida toda. Decreto não restringe direitos, tá? Então, isso aqui já é um conceito de direito constitucional, tá? Mais uma vez, decreto não restringe direitos. Tem um decreto aí que... impossível. Bom,
exceções em relação ao contribuinte individual. Porra, no direito, meu amigo, a gente sempre tem que falar assim, né? O depende. Ah, o contribuinte individual. Depende da situação do contribuinte individual. Vamos ver o caso concreto em relação ao contribuinte individual, porque tem exceções. O contribuinte individual, conhecido como autônomo, né? Que prestava serviço para a pessoa jurídica, contribuinte individual que presta serviço para a pessoa jurídica, é possível pleitear a regularização de sua inscrição mesmo após a morte pelos seus dependentes. Isso porque no artigo 4º da Lei 10.666, 2003, cita que a empresa ou equiparada à empresa deve regularizar o pagamento do INSS. E nós chamamos de quê? Obrigatoriedade do recolhimento do INSS ser feita por terceiros. Então, lá na introdução, quando eu falei lá, legislação básica, para você já poder fazer algumas questões já, mas você tem sempre que acrescentar. Essa lei 10.666, ela fala francamente, claramente, o contribuinte individual, né, que a gente conhece, conhecido como autônomo, que presta serviço para a pessoa jurídica, é uma exceção. É possível sim pleitear por parte dos dependentes, né, a inscrição pós-morte, tá? E aí garantir o benefício, ok? Por quê? Porque a obrigatoriedade do recolhimento ser feita por terceiros. É igual o regime geral e o regime próprio. Eu fui do regime próprio. Quem fez foi o órgão que eu trabalhava, o órgão federal que eu trabalhava. Não sabia disso não. Quando deu 32 anos lá, eu fui lá, pô, quero ir embora, eu quero botar meu pijama e tal, entendeu? Eu quero sair, entendeu? Eu me preocupei, tá? Regime geral, trabalha numa empresa aí, mesma coisa. Tá? Tem gente que trabalha numa empresa a vida inteira, trabalha numa Vale dessa, trabalha na Vale, trabalha na Petrobras a vida inteira. Pô, tá ali, tá tranquilo ali, tá favorável. Pô, cara, ela que faz o recolhimento aí, né? Toda empresa faz o recolhimento, ou deveria fazer, né? Como já falei, aquele empregador que recolhe e não repassa, apropriação indébita. O empregado está lá no contra-cheque dele, houve desconto, então o direito presumido dele, tá tranquilo, tá? Então é isso aí, cara, você tem que entender que o regime geral, o regime próprio, você, é obrigação de quem? Do órgão que eu trabalho, né? No caso aí do regime próprio, e da empresa que eu trabalho, a obrigação é deles. A questão é segurado especial, facultativo e contribuinte individual. Aqui nós temos as exceções, por quê? Em regra, o contribuinte individual, né, ele tem que fazer sua própria recolhimento no INSS. Então, aqui é a primeira exceção. Se o contribuinte individual, em seu primeiro mês de atividade laboral, sofre um acidente ou doença fatal, não terá ocorrido o recolhimento da contribuição, pois o vencimento é no mês seguinte à competência, precisamente no dia 15. Eu já falei aqui. Se eu vou pagar, vou recolher para o INSS, pagar o INSS, até o dia 15 de cada mês, que a gente chama de competência. Se eu estou até o dia 15 de junho, eu estou pagando o quê? Do mês de maio. A partir de 16, eu estou pagando em atraso. Tá? Então, a competência é até o dia 15 de cada mês, porque é referente ao mês anterior. Entendeu? É isso que ele quer dizer aqui. Então, nesse caso também, no caso dos dependentes, vão poder, então, fazer a inscrição pós-morte. A lei considera como segurado obrigatório todo trabalhador que exerce atividade remunerada. É cabível a inscrição pós-morte por se tratar de ato formal da filiação. Nesse caso, a inércia do contribuinte individual quanto à inscrição e ao pagamento da contribuição não constitui ilícito. Nesse caso ali, se o contribuinte individual em seu primeiro mês de atividade laboral sofre acidente, tá? Ou doença fatal. Pô, aconteceu, tá? No primeiro mês aconteceu aí um sinistro, né? Não pagou, morreu. No caso dele, ele é o quê? Um mero inadimplemento de obrigações, devendo ser presumida a boa-fé, tanto do segurado quanto do seu dependente, se o infortúnio do óbito ocorra antes que seja feita a inscrição e estejam pagas as contribuições. Por quê? Porque a inscrição ela é um ato formal dentro do âmbito da administração. E nesse caso aqui, contribuinte em seu primeiro mês de atividade laboral sofre acidente ou doença fatal, tá?
não terá ocorrido o recolhimento de contribuição. Não foi até outro mês para ele pagar o mês que ele está trabalhando. Tá ok? Isso tem que ficar bem claro. Então, dessa forma, o dependente poderá contribuir os valores que eram devidos à época do falecimento do segurado, contribuinte individual, e assim requerer a pensão por morte. Veja, nós estamos tratando de uma exceção, ok? Se na sua prova for tratar desses dois casos aí, né? Terceiros, ele trabalha com uma pessoa jurídica, vai ter que vir na prova, trabalha com uma pessoa jurídica. Aí é a obrigação da pessoa jurídica. Ele arrumou um emprego, antes de completar um mês, ele veio a falecer. É o segundo caso aqui. Primeiro mês de atividade laboral, só com acidente ou doença fatal. Tá? Acidente fatal ou doença fatal. Morreu. O dependente poderá contribuir os valores que eram devidos. Por quê? Porque não houve má fé dele. Ele morreu, pô. Como é que vai ter má fé? Entendeu? Dessa forma, o dependente poderá contribuir os valores que eram devidos à época do falecimento do segurado e assim requerer a pensão por morte. São os dois casos aí de exceções em relação ao contribuinte individual. Beleza? Qual é o entendimento dos tribunais? Até o presente momento, o entendimento jurisprudencial jurisprudência, né? São decisões reiteradas dos tribunais, é de que não é possível regularizar a situação do contribuinte individual, né? Que é um segurado obrigatório, e do segurado facultativo, para fins de recebimento da pensão por morte. Bom, veja, por quê? Porque esses dois aqui, tá? Depende deles. A questão está falando do segurado, a questão está falando do contribuinte individual e do segurado facultativo, mas ao detalhe, o contribuinte individual, ele é um segurado obrigatório. Tá? Segurado obrigatório, né? Tem que pagar o INSS compulsoriamente, é obrigado a pagar, isso é certo. Só que tem um detalhe, no caso do contribuinte individual, o antigo autônomo, ele que tem que gerar a guia GPS, guia, né, de previdência social, ou carnezão lá, né, que é o caso também de segurado facultativo. Ou a guia ou o carnê. Eles têm que pagar. A ideia é o seguinte, você tem que entender, que o contribuinte individual e o facultativo, como falar a questão, eles têm que pagar. A Turma Nacional de Uniformização, TNU, dos Juizados Especiais Federais, entende que se você vai passar, se você está prestando concurso, para o INSS, você vai ter que saber o que é TNU, tá? Turma Nacional de Uniformização. Juizados Especiais Federais, entende o quê? O que é a TNU? A Turma Nacional de Uniformização da Jurisprudência dos Juizados Especiais Federais funciona junto ao Conselho da Justiça Federal e tem o objetivo de uniformizar a jurisprudência no âmbito dos juizados federais. Tá? Então você como funcionário do INSS vai ouvir muito falar em TNU, tá? Conselho da Justiça Federal, que ela tem o objetivo de quê? A TNU tem o objetivo de quê? Uniformizar a jurisprudência no âmbito dos juizados federais. Bom, para fins de concessão de pensão por morte, é incabível a regularização do recolhimento de contribuições do segurado contribuinte individual posteriormente ao seu óbito, ou seja, pós-morte, exceto quando as contribuições devam ser arrecadadas por empresa tomadora de serviço, que é o que? Pessoa jurídica. Isso é a súmula 52 da TNU. Então, com isso, a questão está errada, ok? Por quê? Porque a questão, ela afirma que o contribuinte individual e facultativo, né, mesmo não estando inscritos, né, os seus dependentes, né, poderão regularizar a situação. Negativo. Não poderão regularizar. Espero que tenham compreendido essa resolução. Forte abraço, sucesso sempre. Te espero aí nas questões comentadas, número 16. Forte abraço e sucesso sempre.